Olá, é muito bom estar aqui novamente com vocês e neste momento para darmos continuidade ao nosso estudo do livro dos médiuns. Hoje a nossa leitura é do capítulo 23. Os itens são o 274, 275 e 276. Espíritos que podem ser evocados. 274. Podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala a que pertençam, os bons e os maus, os que deixaram recentemente a vida e os que viveram nas épocas mais distantes, os homens ilustres, os mais obscuros, nossos parentes, os nossos amigos e os que nos foram indiferentes. Mas isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso apelo, independente da sua própria vontade ou de não terem a permissão de um poder superior. Eles podem estar impedidos por motivos que nem sempre podemos conhecer. O que desejamos dizer é que não há nenhum impedimento de ordem geral às comunicações. Salvo o que trataremos a seguir, os obstáculos à manifestação são quase sempre de ordem individual e frequentemente decorrem das circunstâncias. Como nós já havíamos visto anteriormente e reforça aqui, nós podemos evocar qualquer espírito, seja ele bom ou mau. Porém, cabe a nós sabermos se devemos ou não evocá-los. E para quê? E por quê? Qual é a necessidade? Por que se faz necessário essa evocação? Se ela é realmente necessária. E também aqui vem complementando que nem sempre esses espíritos, eles queiram ou possam nos atender. Ou seja, podemos fazer qualquer evocação. Porém, se vamos ser atendidos ou não por esse espírito que estamos evocando, é uma outra questão. E aí abrimos precedentes. Veja bem, se por curiosidade, por mera curiosidade, você invoca um determinado espírito e ele não pode vir te atender, ou ele não queira vir te atender, um outro espírito pode substituí-lo, um espírito zombeteiro, que está ali já a postos, esperando uma oportunidade. E veja bem os riscos sob os quais nos colocamos quando é feita uma evocação sem uma real necessidade. Uma evocação realizada dentro de um centro espírita com um motivo plausível é uma coisa. Uma evocação feita fora do centro espírita, seja na sua residência, na residência de uma outra pessoa, sempre está exposta a riscos. Porque nós não sabemos quem realmente está se comunicando. Ele pode usar o nome que ele quiser. E como é que nós vamos ter certeza? Estudando, trabalhando a nossa mediunidade e entendendo que uma evocação só deve ser feita quando existe a real necessidade. Item 275. Entre as causas que podem opor-se à manifestação de um espírito, umas estão nele mesmo e outras lhe são estranhas. Devemos colocar entre as primeiras as suas ocupações ou as missões que desempenha, das quais não pode se afastar para atender aos nossos desejos. Nesse caso, a sua manifestação fica apenas adiada. Mas há também sua própria situação. Embora a encarnação não seja um obstáculo absoluto, pode constituir um impedimento em certas ocasiões, principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Nos mundos superiores, naquele em que os liames que prendem o espírito à matéria são muito frágeis, a manifestação para o espírito é quase tão fácil quanto no estado de erraticidade, e em todos os casos, mais fácil do que nos mundos em que a matéria corpórea é mais compacta. As causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium.
à condição da pessoa que evoca, ao meio em que se faz a evocação e, por fim, ao fim que se propõe. Certos médiuns recebem mais facilmente as comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados, outros são aptos a servir de intermediários a todos os espíritos. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito do médium exerce sobre o evocado, que pode tomá-lo por intérprete com satisfação ou com aversão. E depende ainda, sem levarmos em conta as qualidades pessoais do médium, do desenvolvimento da sua mediunidade. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais precisos com um médium que não lhe oferece obstáculos materiais. Quando há igualdade no tocante às condições morais, quanto mais apto seja o médium para escrever ou exprimir-se, mais se ampliam as suas relações com o mundo espírita. Bom, aqui também temos informações muito relevantes sobre a evocação. Veja bem, motivos para qual essa evocação talvez não seja frutífera, né? Não obtenha o seu resultado. O espírito que foi evocado, sendo um espírito superior, ele pode ter missões a cumprir, ele pode estar a trabalho. O espírito, na erraticidade, ele não está desocupado, né? Ele tem suas funções e ele não está à nossa disposição. Então, muitas vezes, ele não pode estar ali presente para aquela evocação. Só que ele não está se recusando. Então, essa evocação seria como se estivesse adiada num outro momento em que coincidam, né, as necessidades de ambos, essa evocação vai ser bem sucedida. Outra questão é a inferioridade do espírito. Também existem pontos onde, por exemplo, o espírito que está sendo evocado está encarnado. No nosso planeta ainda, essa evocação é bem difícil, pois o nosso espírito ainda está muito ligado à matéria durante a encarnação. Já em mundos superiores, quando um espírito, né, superior que vive em outros mundos é evocado, mesmo estando encarnado, para ele é mais fácil que ocorra essa manifestação, porque ele já está mais desmaterializado que nós. O seu corpo físico é mais fluido, não é tão denso, tão pesado como o nosso, por conta da evolução nossa e do nosso planeta. E aqui também vem a questão de qual a necessidade, né, da evocação, também pode ser um motivo pelo qual essa evocação não foi respondida. Tem também aqui a questão do médium, e não sobre a moral, mas sobre a questão física, orgânica. Uma mediunidade, quando é bem trabalhada, quando é bem exercida, o espírito tem mais facilidade de se comunicar, porque não existem barreiras materiais, não são morais nem espirituais, materiais que vão impedi-lo. Então, um médium mais consciente, um médium que já é também mais experiente, tem mais facilidade de permitir essa comunicação, e tudo se torna mais simples e mais fácil também para esse espírito. Aí entra também a questão moral. Quando existe afinidade da questão moral entre o espírito comunicante e o médium, tudo se desenrola também com mais facilidade. Por quê? Um espírito de moral elevada, que necessite utilizar um médium de moral inferior, ele vai ter os seus entraves, ele vai ter as suas dificuldades, pela energia ser diferente. E aí entra também a questão da experiência deste médium. Quanto mais experiente ele for, quanto mais evoluído moralmente ele for, mais simples se torna a comunicação, porque o espírito ele vai ter mais opções para se exprimir. Uma pessoa que estuda, que aprende sobre a sua mediunidade, que trabalha bem a sua mediunidade, tem ali a sua mediunidade bem treinada, bem cuidada, ele consegue ser um instrumento muito melhor para esse espírito.
Vou usar uma comparação bem simples. Quando nós vamos cozinhar, se a nossa faca está bem amolada, é muito mais fácil para o cozinheiro trabalhar. Um instrumento está bem, ele está com toda a sua manutenção em dia. É muito mais fácil quem vai utilizar trabalhar com ela. Nós somos instrumentos dos espíritos no tocante às comunicações. Se nós estamos afiados, antenados, em equilíbrio, nós somos uma ferramenta muito mais útil e muito mais fácil de se utilizar, né? E aqui nós temos o item 276. Devemos ainda considerar a facilidade que resulta do hábito da comunicação com determinado espírito. Com o tempo, o espírito comunicante se identifica com o do médium e com o do evocador, independente da questão de simpatia. Estabelece-se entre eles relações fluídicas que tornam mais fáceis as comunicações. É por isso que a primeira manifestação nem sempre satisfaz como se desejava, e também que os próprios espíritos pedem sempre para serem evocados de novo. O espírito que se manifesta habitualmente sente-se como em casa, familiariza-se com os ouvintes e os intérpretes, fala e age com mais liberdade. Esse trechinho aqui parece amigos de longa data. Quando nós já conhecemos, vamos colocar como companheiros de trabalho, né? Quando já estamos há algum tempo em uma empresa, nós temos mais familiaridade. Nós conhecemos os nossos companheiros de trabalho. Nós sabemos como devemos abordar e tratar cada um deles. Indiferente se nós temos uma simpatia, uma amizade ou não. É exatamente esta a questão. Quando o espírito ele se manifesta através do mesmo médium, através do mesmo intérprete, diversas vezes, cria-se uma afinidade. Aquele espírito conhece aquele médium. Ele sabe como ele tem que se manifestar, como ele tem que utilizar a mediunidade daquela pessoa. Então se torna uma coisa mais fácil, mais simples. E tudo que tem mais experiência, né? Com o tempo vai se repetindo, nós vamos entendendo certos detalhes ali e facilitando essa comunicação. Então, finalizando esse trecho, né? Qualquer espírito, né? Relembrando aqui o que lemos anteriormente, qualquer espírito pode ser evocado, indiferente do seu grau de evolução. Podemos, mas será que devemos? Devemos sim, quando estamos no âmbito do trabalho mediúnico, quando estamos desenvolvendo ou auxiliando dentro de uma casa espírita. Sim, podemos e devemos fazer evocações, quando se faz necessário. Porém, temos sempre que ter muito cuidado e nos lembrarmos de que evocar um espírito é algo sério. Não é um jogo, não é uma brincadeira que se deva fazer para satisfazer o ego, né? Temos que ter o respeito. Quando estamos evocando um espírito, é como se estivéssemos chamando alguém para vir até a nossa casa por algum motivo. Você não chama uma pessoa estranha para dentro da sua casa sem um bom motivo. O mesmo se dá com a evocação. Da mesma forma que nós não abrimos a porta da nossa casa para uma pessoa desconhecida, não devemos abrir as portas da nossa casa para um espírito desconhecido. Quem é esse espírito? O que ele quer de nós? Não significa que você evocou o espírito X, que vai ser o espírito X que vai te atender. Não temos esse controle, né? A partir do momento que deixamos a porta aberta, qualquer um pode entrar. Então temos que ter muito cuidado. O trabalho mediúnico, ele é importantíssimo. Não deve ser utilizado para satisfazer aos nossos caprichos e a nossa vaidade. Mas deve sim ser trabalhado com muita cautela, com muito respeito, porque estamos tratando de outras pessoas. Um espírito desencarnado, ele não está sob as nossas ordens, né? Muitas pessoas, infelizmente, ainda utilizam o plano espiritual como um jogo, como um brinquedo. Às vezes para ganhar dinheiro, por motivos escusos, mas enfim, a questão é,
Somos médiums e isso significa que somos um canal de comunicação e não que exercemos algum poder sobre esses espíritos. Devemos sempre estar nos atualizando, estudando, buscando conhecimento para que essa mediunidade esteja sempre muito bem alinhada com o trabalho com os espíritos superiores. Não significa que nós não vamos dar passividade para espíritos inferiores, mas significa que nós precisamos do amparo e do auxílio da espiritualidade superior para que a nossa mediunidade esteja sempre muito bem cuidada, muito bem alinhada. Agradeço a todos por mais essa oportunidade abençoada de estarmos aqui novamente. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.